Bom dia, meus irmãos. Aqui é seu amigo Pastor Cleverton com mais um estudo bíblico. Hoje iremos estudar Jeremias capítulo 10. Nesse capítulo, o profeta Jeremias dirige uma palavra da parte do Senhor ao povo de Israel. O Senhor fala sobre a idolatria do seu povo e então o profeta faz uma comparação entre os ídolos mortos e o Deus vivo. Depois o profeta lamenta o juízo que viria sobre o povo de Israel por causa da sua idolatria e termina o capítulo fazendo uma intercessão pelo seu povo. Jeremias 10, versículo 1. Ouça a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Aqui vemos que o profeta pede para o povo de Israel dar ouvidos à palavra do Senhor. Jeremias 10, versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprenda o caminho dos gentios. Aqui Deus fala duas coisas ao seu povo. Primeiro, ele diz que eles não deveriam aprender a viver como os gentios daquela época. Os gentios, ou os povos que habitavam em volta de Israel, eram pagãos. Eles tinham vários deuses feitos de madeira, barro, ouro e prata. Aqueles povos não conheciam o único Deus verdadeiro, mas Israel conhecia o Senhor Deus, porque Deus tinha uma aliança com eles, que primeiro foi feita com Abraão, depois confirmada com Isaque, Jacó e as 12 tribos de Israel. Depois o Senhor libertou eles do Egito através de Moisés e lhes deu as suas leis. No primeiro e segundo mandamento, o Senhor disse claramente a Israel: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não adorarás a elas. Jeremias 10, versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade. Corta uma árvore do bosque e um artifício a trabalha com o machado, com prata e ouro enfeita, com pregos e martelo fixa, para que não caia. Deus disse que esse costume dos povos de adorar deuses falsos é uma vaidade ou uma ilusão. Então agora o Senhor irá revelar para Israel por que adorar outros deuses é uma ilusão. Primeiro, eles são apenas madeiras sem vidas, cortada das árvores que precisam ser esculpidas pelos artífices e depois pintadas e adornadas com enfeites, para tentar esconder a sua verdadeira natureza, porque ela é apenas uma madeira que foi cortada do bosque. Jeremias 10, versículo 5. Os ídolos são como um espantalho em um pipinal. Eles não falam, necessita de que os leve, porque não pode andar. Não tenha receio deles, pois não pode fazer nenhum mal e também não pode fazer o bem. Deus diz que os ídolos se parecem com espantalhos que os agricultores colocavam no meio da lavoura para tentar espantar os corvos que atacavam suas lavouras. Deus disse que eles são mudos, pois não falam, que eles são paralíticos, pois não podem andar, por isso precisa de alguém para carregar eles. Deus disse que esses ídolos não podem fazer nem o bem, nem o mal algum, pois eles estão mortos. No Salmo 115, diz que ali fala sobre os ídolos, e no versículo número 8, ele diz que todos aqueles que fazem os ídolos e que adoram eles, acabam se tornando como eles, se tornam pessoas mortas com uma fé morta. Jeremias 10, versículo 6, o profeta agora compara o Senhor com os ídolos e diz que não existe nenhum Deus semelhante ao Senhor, pois Ele é grande e poderoso, e o seu nome é temido em todas as nações, pois Deus revelou o seu poder a todos os povos através da criação e também através dos seus milagres poderosos no meio de Israel. Jeremias 10, versículo 8 e 9. Ali diz que o profeta falou que mesmo diante da revelação do Senhor no meio das nações,
eles se tornaram indiferentes, ou seja, não se renderam ao domínio do Senhor. Eles também se tornaram estúpidos e tolos, e por isso continuaram fabricando os seus pequenos deuses, até mesmo de prata e ouro, que eram metais preciosos naquele tempo, achando assim que um deus de ouro e prata seria mais poderoso que os deuses de madeira e barro. Quanta ignorância, pois esses deuses continuam mortos e debilitados. Jeremias 10, versículo 10 ao 16. Agora o profeta faz uma comparação entre esses deuses falsos e o verdadeiro Deus. Primeiro ele diz que o Senhor é um Deus verdadeiro, ele realmente existe, ele é um Deus vivo, é ele quem é o autor de toda a vida. Ele também é um Deus eterno, ele nunca foi criado por ninguém, ele já existia antes de tudo existir e sempre existirá, pois ele é eterno. A terra treme diante do seu poder, ele criou o universo com a sua voz, e com a sua voz também ele cria as nuvens, os relâmpagos, o vento e a chuva. Mas os ídolos de pedra são obras ridículas, criadas por homens tolos que são enganados pelos seus próprios deuses. Pois quando eles se prostram e clamam a eles, esses deuses permanecem calados, indiferentes diante dos seus clamores. Por exemplo, Faraó invocou todos os deuses do Egito para tentar vencer o Deus vivo, Deus de Israel. Mas infelizmente eles estavam dormindo dentro dos seus enfeites luxuosos. O Senhor diz também nesse capítulo, nesses versículos, que em breve esses falsos deuses serão envergonhados pelo próprio Criador e deixarão de existir. Isso acontecerá quando Jesus voltar para reinar no milênio. Então todas as nações descobrirão que viveram enganadas durante milênios por deuses que na verdade nunca existiram, por deuses da vaidade, deuses da ilusão. Jeremias 10, 17 ao 22. Agora o profeta lamenta o juízo que viria ao povo de Israel por causa da sua idolatria aos falsos deuses, por se tornarem tolos, pois deixaram de buscar o Senhor, o verdadeiro Deus. Por isso o povo de Israel estava dispersos como ovelha perdida, e só havia miséria naquela nação. Jeremias 10, 23 ao 25. O profeta Jeremias agora termina o capítulo 10, orando e intercedendo pela rebelde nação de Israel. Jeremias orava dizendo que não cabe ao ser humano determinar o seu próprio caminho ou dirigir os seus próprios passos, pois todo ser humano foi criado para o Senhor, então é Ele quem deve dirigir nossas vidas. É nele que devemos entregar nossos caminhos, é nele que devemos confiar em todo o tempo, não nos falsos deuses, mas no Deus verdadeiro. Só para concluir, hoje nós aprendemos no versículo 1 que devemos sempre estar atentos para ouvir a palavra do Senhor. Nós não devemos nos rebelar contra a direção do Senhor em nossas vidas. Também aprendemos no versículo 2 e 3 que não devemos adorar outros deuses além do Senhor, pois todos eles são apenas ilusão. Adorar e confiar nesses deuses é como tentar pegar o vento com as mãos. Talvez nós dizemos: eu nunca irei adorar a nenhum Deus além do Senhor. Será que isso é verdade? Por exemplo, quantas vezes adoramos o Deus do dinheiro, o Deus do futebol, o Deus do entretenimento, o Deus da diversão, o Deus dos vícios, o Deus da pornografia, o Deus da mentira, o Deus da traição. Querido, a lista de nossos deuses são enormes. Basta cada um de nós examinarmos o nosso coração com a ajuda do Espírito Santo e depois fazermos como o rei Ezequias, remover todos os ídolos do altar do nosso coração e adorarmos somente ao Senhor. No versículo 5 e no Salmo 115, 8, aprendemos que quando nós caímos na idolatria, os nossos corações ficam mortos diante do Senhor, pois a ilusão dos ídolos nos deixa cego e morto espiritualmente. No versículo 8 e 9, aprendemos que mesmo diante da revelação de Deus, a humanidade, através da sua criação e dos seus sinais de milagres em nossas vidas, muitos ainda não se entregam o seu coração totalmente ao Senhor Jesus.
Versículo 10 ao 16, aprendemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro e que todos os outros deuses são apenas ilusão do coração dos homens, e que chegará o dia do juízo final, onde todos nós prestaremos conta ao Senhor por causa da nossa idolatria. Então, todos nós entenderemos que nunca existiu outro Deus além do Senhor. Versículo 17 ao 25, vemos o profeta chorando e lamentando por causa da idolatria do seu povo, que abandonaram o Senhor para adorar deuses da ilusão. Existe hoje também muitos Jeremias espalhados pelo mundo, lamentando a idolatria do povo que foi criado por Deus para adorar somente a Ele. E o capítulo 10 termina com a intercessão fervorosa do profeta Jeremias diante de Deus pela sua geração. Hoje também há muitos Jeremias intercedendo com amor e paixão pelas pessoas de todas as nações, para que as escamas do engano da idolatria caiam dos olhos das nações, para que eles venham reconhecer que só existe um Deus, que é o nosso Pai Celestial, e que só existe um Salvador enviado por Ele à terra para nos salvar, que é o seu amado Filho Jesus Cristo, o nosso único Salvador. O profeta orava pedindo para que os olhos deles fossem abertos antes que fosse tarde demais, antes que o juízo viria. E essa também é a nossa oração de hoje. Senhor, abra os nossos olhos para que possamos te ver, para que possamos reconhecer o teu Filho Jesus como nosso único e suficiente Salvador, antes que seja tarde demais, pois a sua palavra diz que muito em breve o Senhor Jesus virá e todos os povos se reunirão diante do trono do juízo do Senhor. Amém, querido? Que Deus abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.